Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. É um grande prazer estar com vocês para resolvermos as atividades de física do primeiro ano, as atividades do volume 4 do Plano de Estudo Doutorado. Hoje vamos fazer as atividades da semana 3, os exercícios 5 e 6. Então venham comigo para a gente estar resolvendo essas atividades. O exercício número 5, ele fala aqui, um carrinho de brinquedo de 60 gramas, a massa é 60 gramas desse carrinho de brinquedo e quando eu passo para aquilo, que é a unidade do sistema internacional, eu pego 60 gramas e divido por 1000. Chego no valor de 0,06 quilos. Esse carrinho de brinquedo está preso a uma corda de 0,08 metros de comprimento e colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície perfeitamente horizontal. Então, esse carrinho de brinquedo que está preso a uma corda de 0,08 metros de comprimento, esse valor de 0,08 é o raio do movimento circular, é o raio da circunferência gerado pelo movimento circular. Então, como ele está preso a um prego e se encontra fixo em uma superfície, ele começa a girar em torno de um ponto fixo, gerando movimento circular. Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,02 metros por segundo, determine a intensidade da força de tração, que é feita pela corda em newtons. Desconsidere a ação de quaisquer forças dissipativas. Então, o primeiro questionamento dele é o valor da força de tração que é feita pela corda no movimento do carrinho em movimento circular. E o segundo questionamento é: explique o que acontece com o carrinho se a corda se romper durante o movimento. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. Então, temos dois questionamentos. O primeiro, determinar a força de tração que é feita pela corda no movimento circular gerado pelo carrinho. E o segundo, quando essa corda é cortada, é rompida, o que acontece com o movimento do carrinho? Ele vai em qual direção, em qual sentido? E com isso devemos fazer um esquema e representar a velocidade linear deste brinquedo após o rompimento da corda. Então, neste caso, o brinquedo gira em movimento circular. Existe uma força que aponta para o centro, que é a força centrípeta, F centrípeta. Essa força centrípeta, que é uma força existente quando temos o movimento circular, essa força é que gera o movimento circular do brinquedo. Essa força centrípeta é igual à força de tração exercida pela corda no movimento circular do carrinho. Então, se eu calculo o valor da força centrípeta, eu calculo também o valor da força de tração, pois os dois são iguais. Aqui tem um esquema mostrando o movimento do brinquedo, do carrinho de brinquedo. Ele está preso num prego por uma corda e ele, ao se movimentar, ele gera um movimento circular. Existe uma força que está apontando para o centro, que é a força centrípeta. Essa força é igual ao valor da força de tração que é feita pela corda. O carrinho, quando ele está nessa posição, ele gera um movimento circular. Ele tem uma velocidade linear. A velocidade linear V é uma velocidade tangente ao movimento. Se ele estiver na parte de baixo, ele também vai ter uma velocidade linear, que é tangente ao movimento. Se ele estiver do outro lado, ele também vai ter uma velocidade linear, ou seja, se ele estiver em qualquer posição dessa circunferência gerada pelo movimento circular, pelo movimento do carrinho, ele vai ter em qualquer posição uma velocidade que é tangente ao movimento, que é a velocidade linear. Assim, a força centrípeta F centrípeta, que é igual ao valor da força de tração exercida pela corda, a força centrípeta é m vezes v ao quadrado dividido pelo raio, onde m é a massa, v é a velocidade e raio é o raio da circunferência gerada pelo movimento. Então, substituindo os valores, iremos calcular o valor da força centrípeta, onde a massa é 0,06 kg, a velocidade é 0,2 metros por segundo, esse valor elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,08. Fazendo a multiplicação, resolvendo essa equação, temos que
A força centrípeta é igual a 0,06 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 0,08. Resolvendo essa equação, obtemos que a força centrípeta, que é igual ao valor da força exercida pela tração na corda, é igual a 0,03 newtons. Então, resolvemos o primeiro questionamento. Calculamos o valor da força centrípeta, que é igual ao valor da força de tração. Então, o segundo questionamento. Explique o que acontece com o carrinho se a corda se romper durante o movimento. Faça um esquema e represente a velocidade linear do brinquedo instantes após o rompimento da corda. Novamente, temos o esquema do movimento do carrinho, que ele está preso a uma corda e preso a um prego, e quando ele se movimenta, gera um movimento circular. Aqui existe uma força centrípeta que aponta para o centro. Essa força é responsável para o carrinho fazer o movimento, realizar o movimento circular. E existe também uma velocidade, que é uma velocidade tangencial ao movimento do carrinho. Então, se eu venho e faço um corte nessa posição, corta a corda, o que acontece com o carrinho? Ele vai em qual direção? Será que ele segue nessa direção? Será que ele segue a direção, o sentido da velocidade? Será que ele consegue fazer a curva? O que acontece com a velocidade linear e o movimento do carrinho? Resposta. O brinquedo gira em movimento circular. Sim, como ele está preso a uma corda, ele gera um movimento circular, então o carrinho ele se movimenta de forma circular, através da presença de uma força centrípeta. Tem uma velocidade linear que é tangente ao movimento. Em qualquer posição que eu pegar aqui dessa circunferência, eu vou ter uma velocidade linear gerada pelo carrinho, que é tangente ao movimento. Neste caso, quando o fio é cortado, o brinquedo se movimenta na tangente. Ele segue a velocidade linear. Ele segue o mesmo caminho da velocidade linear. Como a velocidade linear está tangente ao movimento, quando eu corto esse fio, esse carrinho, ele sai pela tangente. Então, o movimento do brinquedo, ele sai pela tangente, ele acompanha a velocidade linear, que ela é tangente ao movimento. Beleza? Exercício número 6. Uma atração muito popular nos circos é o globo da morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Neste caso, a massa do conjunto, que é a massa da pessoa, mais a motocicleta, é de 150 kg. Então, uma atração muito popular nos circos é o globo da morte. Ele consiste nessa gaiola de forma esférica, no qual uma pessoa pilotando uma motocicleta, ao imprimir uma velocidade, ele consegue realizar um movimento circular. E no ponto mais alto, ele não cai. Por quê? Devido às presenças da força centrípeta e também das questões da física, ele consegue realizar um movimento circular neste globo da morte, sendo uma atração muito popular e as pessoas adoram quando acontece esse movimento no globo da morte, porque elas ficam na expectativa que a pessoa vai cair, porém, com a velocidade que é imprimida e devido aos conceitos da física, do movimento circular, da força centrípeta, da aceleração centrípeta, do peso, da normal, esses conceitos englobados, a pessoa consegue realizar o movimento e não cai no ponto mais alto. Então, considere um globo de raio 5 metros e o valor da aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Se ele passar pelo ponto mais alto do globo com uma velocidade de 10 metros por segundo, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Então, o primeiro questionamento dele. Se ele estiver no ponto mais alto do globo, o motociclista, com uma velocidade de 10, qual é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Aqui nós temos um esquema mostrando o globo da morte. Tem-se uma pessoa que está pilotando uma moto, ela imprime uma velocidade. Quando ela imprime uma velocidade, ela consegue realizar um movimento circular e existem algumas forças que estão presentes nesse globo da morte. Temos a normal, que é uma força de contato que o globo faz sobre a moto. Então, o primeiro questionamento dele é: qual que é o valor da força que o globo faz sobre a moto? Esse valor é igual à força normal.
Temos uma outra força também, que é a força peso, que é uma força exercida pela Terra, uma força de atração da Terra. No globo da morte, neste caso, um motociclista, ao percorrer o globo da morte, ele descreve um movimento circular uniforme, em que a resultante das forças, ou seja, a normal e o peso, em cada posição é igual à força centrípeta. Então existe uma força que aponta para o centro e a resultante das forças que estão presentes, no caso a normal e o peso, é igual à força centrípeta. De posse dessa informação, nós temos que m é igual à massa do conjunto, que é 150 kg, a velocidade no ponto mais alto é 10 metros por segundo, o raio do globo é 5 metros e a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. De posse da informação anterior, que a resultante das forças em cada posição é igual à força centrípeta, vamos calcular o valor da força que o globo faz sobre a moto. A resultante das forças é a força centrípeta, como foi falado anteriormente. No ponto mais alto, temos a força peso que aponta para o centro e a força normal também que aponta para o centro. Então, neste caso, a força de contato normal era igual ao valor da força que o globo faz sobre a moto. Então, vamos calcular o valor da força normal. É o que o exercício está pedindo, pois a força normal é igual ao valor da força que o globo faz sobre a moto. Neste caso, a força centrípeta é igual à resultante das forças. Então, a força centrípeta é igual o peso mais a normal. Por que eu estou somando o peso mais a normal? Porque, como eu tenho uma força que aponta para o centro, a normal e o peso também estão apontando para o centro, estão no mesmo sentido. Então, quando eu faço a força centrípeta é igual à resultante das forças, eu somo as duas forças, o peso mais a normal, que está na mesma direção e no mesmo sentido da força centrípeta. Se uma tivesse no sentido contrário à força centrípeta, eu iria subtrair. Neste caso, como ele quer a força normal, que é a força que o globo faz sobre a moto, eu vou passar o peso para o outro lado, então eu vou ter que normal é igual a força centrípeta menos o peso. Assim, nós temos que a força normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, menos a massa vezes a gravidade. Essa parte da equação, onde massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, equivale à força centrípeta. E esse lado da equação, massa vezes a gravidade, equivale à força peso. Neste caso, substituindo os valores onde massa é 150 kg, velocidade é 10, raio igual a 5 e aceleração da gravidade igual a 10, substituindo os valores na equação, obtemos que a força normal é igual a 3.000 menos 1.500. Então, a força normal, que é igual ao valor da força que o globo faz sobre a moto, é igual a 1.500 newtons. Tranquilo? E agora, o item B. O item B, ele fala que devido ao ganho da velocidade na descida no globo da morte, ele passa pelo ponto mais baixo com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule para este ponto, ou seja, para o ponto mais baixo do globo da morte, o valor da força que o globo faz sobre a moto. Novamente, ele quer calcular o valor da força normal, que é igual ao valor da força que o globo faz sobre a moto. Novamente, temos o esquema do globo da morte, e no ponto mais baixo, cuja velocidade é 20 metros por segundo, existem duas forças. A força normal, que é uma força de contato, ou seja, a força que o globo faz sobre a moto aponta para o centro, e temos uma força peso para baixo, que é uma força de atração exercida pela Terra. Como foi dito anteriormente, a resultante das forças em um movimento circular em cada posição é igual à força centrípeta. Temos que m é a massa do conjunto, que é 150 kg, ou seja, a massa do motociclista mais a moto é igual a 150 kg. A velocidade no ponto mais baixo é 20 metros por segundo. O raio do globo é 5 metros e a aceleração da gravidade vale 10.
Então, resposta. Então, vamos calcular a força de contato normal N, que é igual à força que o globo faz sobre a moto. Novamente, temos que a força centrípeta é igual à resultante das forças. Temos que a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Como a normal está na mesma direção e sentido da força centrípeta e o peso está no sentido contrário, iremos fazer que a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Como a normal está na mesma direção e sentido, vou somar. E o peso está na mesma direção e sentido contrário, iremos subtrair. Então, temos que normal é igual a força centrípeta mais o peso. Como queremos o valor da força normal, iremos passar a força peso para o outro lado, somando com a força centrípeta. Então, normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a massa vezes a gravidade. Substituindo os valores, temos que a normal é igual a 12.000 mais 1.500. Temos que a força normal, que é igual o valor da força que o globo faz sobre a moto, é igual a 13.500 newtons. Tranquilo, pessoal? Então, ao analisarmos o globo da morte no movimento que realiza um movimento circular, temos que analisar as forças que estão presentes. E as forças que estão presentes, as resultantes dessas forças, é igual à força centrípeta, que é uma força que aponta para o centro. E esta força, que é uma força que aponta para o centro, é uma força responsável para que tanto o motociclista como a moto consigam realizar o movimento circular. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Curtem esse vídeo e se inscrevam no meu canal. E até a próxima!